E em seguida agora passaremos para o próximo painel. Após o sétimo painel, iniciamos o oitavo painel e convidamos para subir ao palco a mediadora Janaína Sebastiani. A doutora Janaína é advogada especialista em direito previdenciário, médico e da saúde. Também convido a painelista doutora Ângela Volpato. Doutora Ângela é graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade Inesp, pós-graduada em Direito do Trabalho e Preparação para a Magistratura do Trabalho pela Escola da Magistratura do Trabalho da 12ª Região. O tema da palestrante será os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista no âmbito previdenciário. Também convido o painelista Dr. Denner Pereira, mestre em Direito, professor e coordenador do curso de graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do campus de Toledo, professor nos cursos de aperfeiçoamento em Educação Especial da UFPEL, membro do grupo de pesquisa em Direito Civil, foi assessor PGE da PGEPR e Compliance Officer. Atualmente é advogado. O tema da sua palestra será os direitos educacionais da pessoa com transtorno do espectro autista. Passo a palavra para a doutora Janaína Sebastiani. Boa noite mais uma vez. É com grande alegria que eu passo a palavra à querida e brilhante profissional Ângela Volpato, advogada especialista em Direito Previdenciário. Ela nos presenteará com informações muito importantes sobre o direito das pessoas no espectro autista, no âmbito previdenciário e assistencial. Seja muito bem-vinda, doutora Ângela. Estamos ansiosos pelas suas contribuições. Obrigada, doutora Janaína. Obrigada, doutora Luciana, pelo convite. Estou muito feliz de, mais uma vez, participar desse simpósio maravilhoso que muito acrescentou na minha vida durante o dia de hoje. Então, eu aprendi muito com todos os palestrantes e agora ficou a difícil missão de eu falar um pouquinho para vocês a respeito do direito previdenciário dos autistas. Então, eu vou iniciar falando alguns conceitos e, em seguida, comentarei a respeito de cada benefício que, ao meu ver, é cabível para os autistas. Inicialmente, eu trouxe uma definição do que seria o transtorno do espectro autista. Seria um transtorno caracterizado por déficits persistentes na comunicação e interação social em diversos contextos, assim como a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento e interesses. Existem vários níveis de autismo. Cada nível ele vai ser avaliado pela questão do apoio. Então, se exige apoio, seria o nível 1. Se exige apoio substancial, nível 2. E o nível 3 seria aquele que exige muito apoio. E o diagnóstico, como vários painelistas já comentaram, depende de uma equipe multidisciplinar. Então, é um médico neurologista, enfim. Mais do que eu, os médicos, psicólogos, falaram bastante sobre o assunto. Então, eu vou me ater realmente a falar do direito previdenciário. A respeito da deficiência, eu trouxe um conceito do que seria deficiência. Então, eu já falo para vocês que deficiência não é invalidez. Então, o autista não é uma pessoa inválida. A deficiência, segundo a lei, seria aquele que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais diversas barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, mais adiante, eu vou falar para vocês o que seriam essas barreiras e por que elas vão ser avaliadas de forma diferenciada no INSS. Quanto à questão da incapacidade e deficiência, eu também trouxe uma diferença para vocês.
Então, quem está aqui, talvez, já solicitou alguma vez no INSS, seja um benefício assistencial ou um benefício previdenciário, de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Então, o que seria a incapacidade? A incapacidade seria quando a pessoa ela está impedida de trabalhar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa ela quebra o pé e ela trabalha num posto de gasolina como frentista. Ela vai conseguir exercer a atividade se ela quebrou o pé? Não. Então, por esse motivo, ela vai conseguir um benefício no INSS de auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Porque ela está impedida de trabalhar de forma temporária. Já o deficiente, no caso, o autista, que ele pode ser considerado uma pessoa com deficiência, ele pode ter direito a outros benefícios e não o benefício de auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Porque ele não é incapaz, ele possui uma deficiência. E eu explicarei mais adiante quais serão esses benefícios. Então, aqui eu trouxe para vocês a respeito da incapacidade, que leva em conta a CID, e a invalidez, que seria incapacidade total e permanente. Então, se a pessoa ela está incapaz de forma temporária, ou seja, quebrou o pé, não tem mais como trabalhar por 3 meses, ela vai receber o quê? Um benefício temporário, de auxílio por incapacidade temporária. Agora, se ela sofreu um acidente de trânsito e ficou paraplégica, ela não consegue exercer nenhuma atividade, o que ela vai receber? Uma aposentadoria por incapacidade permanente. A respeito da deficiência, eu repeti mais uma vez aqui o conceito, porque é importante frisar a respeito do que seria realmente deficiência para a lei. Inclusive, na própria lei, existe um artigo que fala o que seria esse impedimento de longo prazo, que fala na lei que estipula a concessão do benefício assistencial. Então, o impedimento de longo prazo seria aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Então, vamos dar um exemplo. Um autista, nível 1, ele pode ser considerado uma pessoa que possui impedimento de longo prazo? Depende. Quem vai falar isso não sou eu. São os terapeutas, são os médicos, as pessoas que realmente avaliam esse autista. Eles se conseguirão colocar no atestado, no relatório, quais são as barreiras que esse autista tem. O que ele precisa de auxílio de um terceiro, ou ele precisa de uma ajuda de alguém, ou ele precisa fazer terapias. Então, será que ele realmente tem esse impedimento ou não? Então, uma dúvida que eu, como advogada, eu recebo bastante dos pais, é a questão do autista nível 1. Por quê? Porque muitas pessoas elas vão até o INSS procurar benefícios para esse filho e não conseguem. E elas chegam no meu escritório e falam, mas como que eu não consegui? Está escrito no atestado, autista nível 1 ou nível 2... E aí eu explico que realmente não é só constar no atestado. Ele vai passar por uma perícia no INSS. E quem vai avaliar essa questão é o próprio perito e assistente social. Então, ele vai verificar isso, se é ou não um impedimento de longo prazo. E, às vezes, para mim, pode ser. Só que para o perito do INSS, não. E além do benefício assistencial, que seria o LOAS deficiente, que é o mais conhecido de todos, eu trouxe mais 2 opções de benefícios que pode ser concedido aos autistas, que seria o auxílio inclusão e a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, iniciando a respeito dos benefícios, eu trouxe sobre o LOAS, que é o mais conhecido, e eu imagino que vocês aqui da plateia devem conhecer alguém que recebe, algum parente, algum amigo, e é bem interessante frisar todos os requisitos, porque muitas pessoas acham que é só ter o diagnóstico, chegar no INSS e ter o benefício concedido. Mas, infelizmente, não é assim. Por quê? Porque necessita ter alguns outros requisitos. Além da questão da deficiência, que vai ser comprovada pela perícia médica, é necessário também ter uma renda. E o problema é que essa renda é muito baixa. É uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, hoje, o salário mínimo é R$ 1.412. 1/4 daria R$ 353 por pessoa. Então, eu vou perguntar para vocês,
Quem sobrevive com R$ 353 por mês? É muito difícil. Então, o que acontece? A maioria dos benefícios são indeferidos por esse motivo, pela renda. E aí, infelizmente, os advogados entram com as ações judiciais e nem sempre tem êxito. Por quê? Porque a lei é clara quanto à questão da renda, que precisa ser inferior a 1/4 do salário mínimo, que atualmente é 353. Então, se essa pessoa ela tem a deficiência e ela tem uma renda baixa, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar ir até o CRAS, que é o local onde a pessoa faz cadastro de Bolsa Família, dentre outros benefícios do governo, e ela vai fazer o cadastro no CAD único. Depois de ela fazer esse cadastro, ela tem como entrar no aplicativo do Meu INSS, ou então ela ligar no 135, que é a central de atendimento por telefone, e agendar esse benefício assistencial, esse LOAS deficiente. Aí o que vai acontecer? Vai ser agendada uma perícia médica, com o perito do INSS, e uma perícia social, com assistente social. E depois de ambas as perícias, vai sair um resultado, ou positivo ou negativo. Caso esse benefício venha a ser indeferido, a pessoa tem a possibilidade de entrar com uma ação judicial. E aí, na justiça, vai ser examinado por um novo médico, nomeado pelo juiz, e também a assistente social, ela vai na casa, ela verifica a situação social dessa família. Então, é bem interessante, antes de entrar no INSS com o requerimento, a pessoa ir atrás de documentações, como, por exemplo, receituários, atestados, relatórios da escola. Então, documentos que realmente comprovem o que esse autista tem de diferente das outras crianças. Quais as limitações que ele tem? Ele na escola é igual às outras crianças ou ele tem alguma limitação? Ele sabe ler, ele não sabe ler? Ele fala, ele não fala? Ele tem dificuldade no convívio, ele não tem? Então, às vezes a pessoa pode ser autista nível 1 e ele não tem algum sintoma que o outro colega tem. E assim por diante. Então, por isso que é interessante o próprio médico, o psicólogo, fazer um relatório bem completo para levar no INSS, porque muitas vezes vai chegar lá a mãe, a criança, e naquele dia a criança não quer falar nada. E a mãe, nervosa, às vezes não consegue explicar muito bem para o perito como que é a situação desse autista. E o benefício pode ser indeferido. Então, se tiver um atestado, um receituário, um relatório, seja da escola, seja do psicólogo, explicando essa situação, fica um pouco mais fácil do benefício ser concedido. A respeito do prazo temporal, continua a mesma situação que eu expliquei antes, ali dos 2 anos.